Nesse vídeo eu quero falar pra vocês o que é que muda na vida do bebê de quando ele tem 1 ano de idade até ele completar 2 anos de idade. Oi gente, meu nome é Ruth, sejam bem-vindos de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Sábado agora foi aniversário da Catarina e ela completou 2 aninhos. Eu queria muito ter conseguido gravar um vlog, só que a gente não conseguiu, foi super corrido. Só que lá no finalzinho do vídeo eu vou deixar pra vocês algumas fotos e o vídeo de como ficou a decoração. Então se você tem interesse em assistir, fica até o final que você vai poder assistir. Agora que a Catarina acabou de completar seus 2 aninhos, eu quero falar pra vocês o que é que mudou no desenvolvimento dela de quando ela tinha acabado de completar 1 ano e agora que ela acabou de completar 2. Eu coloquei o meu óculos aqui porque senão eu não enxergo nada. E se vocês ouvirem alguns barulhos, é a Catarina aqui conversando. Mas vamos lá pro primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês. Em primeiro lugar, quando a Catarina completou 1 ano de idade, ela não andava. A Catarina ela foi conseguir andar com 1 ano e 2 meses, bem no finalzinho, quase completando 1 ano e 3 meses. Agora com 2 anos de idade, ela não só anda, como ela corre, ela sabe pular e ela está começando a andar para trás. Então ela começa a andar de costas e é isso que ela tá aprendendo. Então a gente pode perceber essa diferença gigantesca. Um bebezinho há 1 ano atrás não sabia nem andar. Quando ela completou 1 ano, ela estava começando a se apoiar ainda, ela andava só apoiada com muito medo de andar. Inclusive eu vou deixar passando um videozinho aqui na tela de quando ela começou a andar, que a primeira vez que ela andou foi na cama da minha mãe, não foi no chão, mas ela ainda teve muito medo de começar a andar no chão e hoje em dia ela já corre, pula, dança, fica de ponta cabeça e às vezes ela tenta dar uma cambalhota. Observando esses pontos, a gente vê como é que muda a vida da criança de 1 ano pro outro. Do 0 até os 2 anos são meses que a criança absorve tudo que tá em volta, tudo mesmo, e ela começa a aprender. Inclusive tem uma pesquisa que fala que a gente precisaria de 20 anos para aprender o que as crianças aprendem em apenas 2 ou 3 anos. Isso é muito surreal. O segundo ponto que eu quero trazer pra vocês é a fala. Quando a Catarina tinha 1 ano, ela tinha completado 1 ano, ela também falava pouquíssimas coisas. Era só o mínimo e da forma dela, era mamãe, papai. Às vezes ela pedia água, falava também arara. Só que tudo muda muito. Hoje em dia ela tem um vocabulário cheio de palavras, ela repete muita coisa que a gente fala. E também a forma que ela fala hoje em dia é uma forma muito mais clara. Muita gente que não convive com ela talvez não entenda as palavras que ela tenta pronunciar, mas comparando ela com 1 ano de idade e agora ela com 2 anos, é uma forma muito clara da gente entender o que ela quer. Por mais que a gente não entenda uma palavra nova dela, a gente entende o contexto e o que está ao redor e o que ela tá querendo dizer. Então essa questão da fala, pra mim, é muito surreal também, tanto quanto andar, que uma criança de 1 ano fala umas 50 palavras e hoje ela fala mais do que 50 a 100 palavras e ela também já forma muitas frases completas. Nem que é isso, né? Nem que é aquilo, ou céu azul, céu lindo, cabelo penteado, ela começa a formar frases completas. O terceiro ponto que eu vou trazer pra vocês são os dentinhos. Quando a Catarina completou 1 aninho, ela tinha apenas 2 dentinhos. Sim, os 2 de cima ainda não tinham saído. Inclusive eu vou deixar uma imagem aqui dela, banguelinha. E hoje, com 2 anos, ela tem praticamente todos os dentes. Então, 1 ano, nasceram todos os dentes da boca dela. Isso também é muito surreal, por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada pelo desenvolvimento das crianças e como é rápido. Como a criança, tipo, aguenta, porque querendo ou não, rasga a gengiva, incomoda, dói, as crianças elas ficam enjoadas e em 1 ano nasce todos os dentes. E a criança já começa a também mastigar melhor, comer alimentos mais duros, com mais firmeza. Então eu acho que esse é um ponto muito interessante e também como cada criança se desenvolve no seu tempo. Eu tenho várias amigas num grupo de mães que eu participo que os filhos com 9 meses já tinham quase todos os dentes, tinham 9 meses e a Catarina com 1 aninho completo, ela tinha 2 dentinhos e agora com 2 ela tem todos os dentes praticamente. Eu acho que só falta nascer algum lá no fundo e as presas já saíram, tão bem pequenininha e tá a coisa mais linda. O quarto ponto que eu vou trazer pra vocês é um ponto que a gente espera desde quando o bebê nasce, que é o sono do bebê. Gente, quando é que eu vou poder dormir a noite inteira? Quando é que meu filho vai dormir? Tenho certeza que se seu bebê é recém-nascido ou se você tá grávida, você tá com medo disso. Mas a Catarina sempre teve um sono assim bom. Depois de uns 3 meses ela começou a ter um sono bom, porque antes disso ela dormia só de madrugada.
era loucura total. E depois que ela completou 1 aninho, ela continua dormindo com a gente, desde aquela época, desde quando ela nasceu. E o sono dela é praticamente o mesmo, foram poucas coisas que mudaram. E hoje em dia ela dorme muito mais gostoso, só o que mudou foi o padrão do sono dela. Quando ela tinha 1 ano, ela tirava acho que 3 sonecas, ela acordava umas 10, tirava de tarde e também tirava de noite antes de dormir. Hoje em dia ela só tem uma soneca de tarde e à noite dela ela dorme bem melhor, dorme bem mais gostoso. Se eu falar que ela não acorda pra mamar, é mentira, porque ela ainda acorda, ela pede pra mamar, ela não acorda de despertar, ela sai procurando, parecendo um ratinho, procurando meu peito pra poder mamar. Mas o sono é uma coisa que vai melhorando ao decorrer dos anos. Só que existem pesquisas que mostram que a criança só vai dormir a noite inteira depois de 4 a 6 anos de idade. Então a gente que é mãe tem que se acostumar com esses anos acordada de madrugada. O quinto ponto que eu vou trazer pra vocês é que a criança com 1 ano ela é muito menos sociável e que com 2 anos ela é muito mais sociável. Então a criança com 1 ano de idade ela não fica interagindo muito. É óbvio que ela ri, ela faz graça, só que a diferença de 1 ano com 2 anos também é muito surreal. A criança ela não fica fazendo gracinha pras pessoas, ela não conversa com todo mundo. Agora com 2 anos a criança também já muda bastante, ela começa a conversar, ela fica sociável, também demonstra interesse em outras crianças, em ter contato com outras crianças. Se ela vê as crianças correndo, ela já fica toda encantada. Então ela começa a estar muito mais sociável do que ela estava antes. O sexto ponto também que eu vou trazer pra vocês é sobre a alimentação da criança com 1 ano e com 2 anos. Eu quero só deixar claro que todas essas comparações que eu tô falando é sobre a Catarina e também tudo que eu tô falando de estudos são estudos reais. Mas a alimentação da Catarina mudou muito nesse primeiro e nesse segundo ano, tanto a quantidade de coisas que ela comia, tanto no que ela pode comer a mais, comer umas besteirinhas a mais, e a gente acaba ficando um pouco mais flexível. 6 meses, que foi quando eu comecei a introdução alimentar da Catarina, até mais ou menos 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, ela só explorava. Ela não fazia, nossa, um pratão, não comia super bem, ela só explorava, conhecia, comia pouca coisa. Hoje em dia ela come pouca coisa porque a Catarina não tem o biotipo de quem vai comer um pratão, só que ela come muitas vezes ao dia e ela é apaixonada por fruta. Ela acorda, fica falando comer, ela acorda de tarde, comer, ela acorda de noite, comer, ela janta, depois ela quer comer. Então a fome dela tem a ver com o desenvolvimento dela. Conforme ela corre mais, ela gasta mais energia, ela precisa de mais alimentos para dar a sustância que o corpo dela precisa. Então é normal que a criança comece a comer muito, muito mais. E eu me surpreendi, porque eu achava que ela nunca ia comer. Meu Deus, eu sou o problema, o que eu tô fazendo de errado? Mas não. Cada criança tem seu tempo, cada criança se desenvolve no seu tempo. Esse sétimo ponto também tem a ver com comida, só que é a independência de comer sozinho e as escolhas. Então a criança com 1 ano, provavelmente ela não vai escolher o que ela quer comer. Se ela vê uma banana, talvez ela queira, mas pegar e falar eu quero isso, eu quero aquilo, ela ainda não tem essa independência toda. E também de comer sozinho. Provavelmente uma criança de 1 ano, se você der uma banana na mão dela, talvez faça mais bagunça do que coma. E a criança de 2 não, ela já pega a banana, já come, ela escolhe o que ela quer comer. Se ela vê uma uva, ela pede a uva. Se ela vê uma melancia, ela pede. Se ela vê um caqui, ela pede. Então a criança começa a ficar mais independente para escolher o que ela quer comer e como ela quer comer. Se você quer saber mais sobre introdução alimentar, como melhorar a introdução alimentar do seu bebê, como fazer o BLW, como ensinar a comer sozinho ou de talher, eu tenho vários vídeos, eu tenho uma playlist aqui no canal falando tudo sobre introdução alimentar. Então depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá e dá uma conferida, que eu tenho certeza que vai valer super a pena. O 8º ponto que eu quero trazer pra vocês também tem relação com dependência e independência. Chega a ser um pouco óbvio, mas a criança com 1 ano é muito mais independente, inclusive porque geralmente ela não anda ou ela está começando a aprender a andar. Então isso gera muito mais dependência nela do que a criança de 2 anos, que ela é muito mais independente. Se ela quer subir uma escada, ela sobe. Se ela quer correr, ela sobe. Se ela quer ir até o quarto pegar alguma coisa, ela vai. Então a criança aprender a andar é um marco no desenvolvimento muito importante para a independência. Porque a partir do momento que ela anda, que ela começa a dominar outras coisas ao redor dela. Onde ela quer ir, o que ela quer fazer, que horas ela quer fazer. Então é muito importante esse marco na vida da criança. E a gente dá liberdade para a criança poder andar, poder explorar o ambiente, poder andar descalça também.
Isso gera muito mais independência e isso vai começar a ajudar também a criança nas atividades de vida prática, que é ajudar você dentro de casa, e isso é incrível. Eu sou completamente apaixonada por crianças andando, brincando, correndo, então é muito legal a gente incentivar para que o andar seja saudável, o correr seja saudável, e a gente também precisa confiar nas crianças porque elas sabem se a gente está confiando ou não. Um belo exemplo disso é que eu sempre tive muito medo da Catarina ficar sozinha no parquinho, segurando na gangorra, e a partir do momento que eu comecei a olhar pra minha filha, explicar e confiar nela, a gente vai no parquinho, ela fica na gangorra sozinha, sem eu precisar ficar segurando. Óbvio que eu expliquei pra ela como ela tem que segurar, mas eu confio nela, e essa confiança pras crianças é muito importante. Então se você vê seu filho tá começando a andar, e em vez de ficar apreensiva, com medo, em cima dele toda hora, confie nele porque ele vai conseguir andar, e isso também serve para quando a criança começa a engatinhar, começa a sentar, eles só precisam que a gente confie neles. Esses dois últimos pontos que eu vou falar pra vocês, eu já dei uma pinceladinha no começo, mas é sobre a fala da criança, que eu já falei ali no começo, que com 1 ano é muito mais difícil de entender, e com 2 anos a criança fala com muito mais clareza tudo o que ela quer, e a comunicação com a gente melhora, porque quando a criança é bebezinho e a gente não sabe o que ela quer, não sabe o que ela tá com vontade, é desesperador. Comeu, filha? Hã? É o caminhão? É o Bibi? Hoje a Catarina fala comigo com muito mais clareza, então eu sei se ela tá sentindo alguma dor, porque ela fala do dói mamãe, eu sei se ela tá triste ou se ela tá estranha. Então a linguagem pra gente que é adulto, com as crianças, é muito importante, porque aquele desespero de meu Deus, eu nem sei o que ela tá sentindo, ele vai embora e a gente começa a entender muito melhor. E essa também é uma das mudanças drásticas de várias que tem nesse 1º e 2º ano de vida. Relacionando também com a linguagem é a expressão da criança e como ela se expressa pra gente que é o adulto. A criança com 1 ano, ela fica muito frustrada porque ela ainda não consegue se expressar. A criança com 1 e 2 anos, na verdade, ainda não consegue. A criança com 1 e 2 anos de idade, na verdade, ainda não sabe se expressar muito bem, por isso que eles fazem as birras. As birras são um pedido de ajuda, a criança tá precisando da sua ajuda pra se controlar, ela ainda não sabe se controlar, mas a birra ela vai diminuindo conforme os anos vão passando e a criança consegue colocar em palavras o que ela está sentindo. Então a expressão em palavras é muito importante para a criança falar o que ela está sentindo e te comunicar o que ela tem. Tô com fome, com sede, quero dormir, quero ir embora. A partir do momento que a criança se expressa, a gente entende, a comunicação fica muito melhor. Então é isso, gente, eu quis trazer pra vocês alguns pontos do desenvolvimento da Catarina, o que mudou nesse 1º e nesse 2º ano. É meio que um especial de aniversário pra ela, que acabou de completar 2 aninhos. E agora no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi a decoração da festa, que inclusive tá show de bola. E eu aconselho que vocês assistam todos esses takes de foto, de vídeo, porque ela tava a coisa mais linda também. É isso, e eu sei que eu esqueci de postar alguns dias, mas eu tava com muita coisa da faculdade pra fazer. E essa semana a gente volta pra programação normal, e se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo, se inscreva, eu vou amar ter cada um de vocês aqui. E é isso, até o próximo vídeo do meu canal. 1 milhão de beijos e... tchau!